Bom dia, pessoal. Quero agradecer a presença de todos vocês nesse evento da SIG Enegrecendo, nesse sábado. Hoje a gente está com o Hernani Pereira, tá? O Hernani, ele é graduado em Psicologia pela UEL em 2013, especialista em Filosofia Moderna e Contemporânea em 2013 também, né? Mestre e doutor em psicologia pela Unesp de Assis, realizou estágio de pós-doutorado em psicologia na UEL em 2024 sobre fenomenologia e relações étnico-raciais. E o Hernani também ele é docente do curso de psicologia da Universidade Estadual do Ceará e psicólogo clínico. Membro da área de saúde da população negra, ABPN e do GT22, Fenomenologia, Saúde e Processos da Psicologia. Tá? Hernani, muito obrigado por estar conosco hoje aqui. A apresentação é toda sua. Bom, muito obrigado, Yuri. Obrigado também aos colegas do Seguir Enegrecendo. Como eu estava dizendo para o Yuri aqui no começo, é um enorme prazer estar aqui para poder falar sobre o assunto, compartilhar um pouco algumas reflexões, né, e também pesquisas recentes que eu tenho feito dentro da temática. E claro, né, também é uma enorme honra poder fazer essa ponte, essa espécie de crossover, né, da fenomenologia, que é o lugar de onde eu venho, para esse outro lugar, né? E aí talvez a gente descubra coisas juntos, que são, né, as terapias contextuais, né, que é a análise do comportamento. E eu digo que talvez a gente descubra coisas juntos porque, de fato, né, quando se trata de pesquisar, estudar um tema, né, tão visceral e tão concreto, né, como relações étnico-raciais, como a gente tem chamado, é um tema que por si só já nos faz pensar assim sobre as interfaces, as intersecções, a interdisciplinaridade, e é justamente desse lugar que eu pretendo falar, conversar aqui com vocês, né? Porque é impossível pensar sobre racismo, raça, seus efeitos sobre a saúde mental da população negra, sem pensar nessa articulação de conhecimentos, né? Normalmente a gente fala disciplinas, né? Mas até mais do que disciplinas, né? Diferentes conhecimentos, diferentes aportes teóricos e também metodológicos, né? Que envolve desde as ciências, né, grandes como psicologia, sociologia, geografia, enfim, né, ciências da saúde, entre tantas outras, até conhecimentos mais específicos, né? Como a gente vai ver, como vou tentar também trazer um pouquinho aqui para vocês dentro do que eu tenho estudado. Justamente porque é um fenômeno muito complexo, né? Ou são fenômenos, né, entrelaçados e justamente muito complexos, que a gente tenta abordar com esses nomes, né, como racismo, raça, relações étnico-raciais, identidade racial, e com esses termos que eu pretendo apresentar para vocês hoje também, né, de sofrimento e trauma racial, que são termos que vêm ganhando aí algum corpo na literatura, especialmente na literatura internacional. E eu pretendo tanto apresentar justamente esses conceitos, de onde eles vêm, qual é a bibliografia, né, que os traz, com qual intencionalidade, né, qual proposta, mas também contextualizar isso, né, sobretudo dentro do nosso cenário, né, que é o cenário brasileiro. E aí eu usei essa expressão, né, no título da fala, novo racismo, justamente como uma forma de provocar, né, a necessidade dessa contextualização, porque essa expressão, na verdade, ela não é utilizada no contexto brasileiro, mas fora. E aí também eu vou querer pensar um pouquinho com vocês sobre, bom, como que a gente pode, então, especificar isso, né, trazer isso para a nossa realidade concreta, até porque talvez um dos desafios maiores ao tratar do assunto é justamente a gente poder pensar que a produção de conhecimento propriamente dita, ela é sempre situada, né? Ela é sempre atravessada por uma série de fatores ou de variáveis, né? Que nos colocam
relações de espaço-tempo muito específicas e que produzem justamente relações entre pessoas, relações de conhecimento e de poder também muito situadas, né? E é dessa perspectiva de um conhecimento situado justamente que eu também pretendo falar com vocês, né? Isso tem sido chamado também assim, de uma maneira mais acadêmica de teoria decolonial, descolonial, né? Mas aqui eu queria puxar um pouquinho, né, mais para essa linha de é necessário um pensamento situado, né, que nos coloque diante da nossa própria realidade, da própria malha, né, de relações onde nós nos situamos, e que justamente a gente saia dessa ideia assim de conhecimento universal, né, de conhecimento que, portanto, sobretudo envolvendo seres humanos, né, envolvendo relações humanas, envolvendo produção de saúde, de cuidado, né, são conhecimentos que necessitam justamente estar situados no espaço e no tempo. Como diz justamente um desses filósofos decoloniais, o Nelson Maldonado Torres, existe uma geografia da razão. Né? O que significa isso? É necessário que justamente a gente entenda essa situação espaço-temporal e como que o conhecimento depende dessa série de questões. Isso para não falar, né, quando a gente está especificamente pensando na população negra brasileira, que também essa situação envolve outras camadas, né, do que a gente entende aí como marginalização, periferização, né, e outras práticas de exclusão, né, que marcam o nosso tecido social, né, que, portanto, também nos levam a, muitas vezes, encontrar, né, nessa realidade justamente especificidades e complexidades ainda maiores, né? É o que também tem sido chamado, né, no âmbito acadêmico de interseccionalidade, né, como é importante a gente olhar para essas diferentes camadas, né, como elas se sobrepõem, como que elas produzem. É um fenômeno que a gente está estudando, né? No caso, justamente a produção de saúde. Então, novamente, né, é um desafio que eu topei aqui com o convite do Yuri, né, de vir falar com vocês, de trazer essa perspectiva, né, construir e contextualizar esse raciocínio. Minha ideia é eu primeiro falar assim, apresentar essas ideias, né, fazer um determinado percurso e aí depois a gente vai abrir para discussão. Aí eu gostaria mesmo de deixar todos vocês, né, todos, muito à vontade para, enfim, né, perguntar, né, fazer uma intervenção, enfim. Então, fiquem muito à vontade. É, e aí, esse primeiro momento vai ser mais assim de apresentação dessas ideias, né, de maneira mais geral, né? E aí, então, a primeira coisa, talvez assim que a gente precisa pensar é que situação, que contexto, né, específico é esse. O termo novo racismo ele vem justamente do contexto estadunidense, lá dos Estados Unidos, né? Quem cunha esse termo é um estudioso, né? Ele também não dá para dizer que ele é sociólogo ou filósofo, porque ele atravessa muitas disciplinas. Tem trabalhado talvez assim mais na área da comunicação, que é o Eduardo Bonilla Silva, né? Tem uma tradução do livro dele chamado Racismo sem Racistas, bem recente pela editora Perspectiva. É um livro muito interessante, é ali onde aparece essa expressão e a análise dela, né, num contexto assim mais global. E o que ele está chamando de novo racismo tem muito a ver justamente com essa ideia de que lá nos Estados Unidos, né, teve-se um longo processo aí histórico de construção das relações étnico-raciais, né, de tal forma que, além da própria escravidão, né, tem-se um processo longo de segregação racial. Esse processo é chamado de leis Jim Crow, ou leis de segregação racial. Jim Crow não é nenhum político, né? E isso também é interessante para entender isso, né? É nada mais do que um personagem, né? Um personagem que é aquele do blackface, né? Dessa estética, né? Do que o branco monta sobre o negro, o preto, o americano, né? E que justamente carrega uma série de estereótipos, preconceitos, e que acaba recebendo aí justamente essa espécie de imagem, né? Para se referir a essas leis, né? Que são leis de segregação
urbana, né, espacial, leis de segregação no âmbito acadêmico, né, ou escolar, nas escolas, né, acho que não é muito difícil de se lembrar, né, que muitas escolas, especialmente no sul dos Estados Unidos, elas proibiam, né, que pessoas negras se inscrevessem e ali estudassem. Além disso, segregação no trabalho, segregação nas relações sociais, né, seja na frequentação de espaços, né, também basta se lembrar, né, daquelas imagens que a gente talvez conhece bem, do bebedouro para brancos, bebedouro para negros, né, entre tantas outras. Mas também tem outras práticas ainda assim um tanto quanto mais severas, violentas, como por exemplo a esterilização forçada, né, de mulheres negras e latinas, os próprios linchamentos, né, públicos, a violência pública, né, que aconteceu basicamente ali até a década de 80, né, lá nos Estados Unidos, que é muito recente, né? Tem cerca assim de 40, né, um pouquinho mais, 40 anos, que justamente essas leis foram abolidas. Esse período, né, das leis de Jim Crow é conhecido assim como um período então de racismo explícito, aberto, né, violento. O que vem depois, né, principalmente ali com o movimento pelos direitos civis, né, que na verdade é uma série de movimentos que vai da década de 50 até a década de 80, né, é justamente a, tanto uma luta, né, por um reconhecimento público e jurídico do movimento negro nos Estados Unidos, como também justamente o que culmina na abolição, né, a gente poderia dizer, das leis de Jim Crow, e que leva, portanto, a um reconhecimento público, né, e a inserção social do indivíduo negro, né, nos Estados Unidos. Isso acontece, embora legalmente, né, de uma vez, onde uma série de dispositivos legais são negados, mas socialmente acontece de maneira progressiva e muito tímida, né, na verdade. Então convive assim um conjunto de práticas, né, ainda violentas, mas em algumas instituições práticas que são justamente sutis, veladas e insidiosas, né, no sentido assim de que parece ser algo, né, uma coisa interessante, boa, inclusiva, mas no fundo se trata de outras práticas, ou novas práticas de exclusão, de discriminação, né, e de preconceito. É isso que o Bonilla Silva chama de novo racismo. Agora, o que é interessante de falar sobre isso, né? Por que que eu estou trazendo isso? Esses termos, né, trauma racial, sofrimento racial, eles vêm muito justamente de pesquisas que são conduzidas de modo internacional, mas especialmente por pesquisadores estadunidenses, né? E essas pesquisas elas vão surgir especialmente ali nos anos 2000, né, quando nós vamos ganhar força. O termo mais específico, né, ou os termos mais específicos que seriam o estresse racial, né, ou race-based é, race-based stress, ou ainda o trauma racial, né, que daí seria o race-based stress trauma, são justamente conceitos que vêm da publicação, né, de um número específico da revista The Counseling Psychologist, né, ou seja, o psicólogo praticante de aconselhamento, né, que seria basicamente uma revista de psicoterapia, né, mas uma psicoterapia também um modelo mais ampliado, né. Há um número de 2007, mais especificamente dessa revista, onde é publicado um artigo que é muito importante, o artigo do Robert T. Carter, né, que é um pesquisador assim também reconhecido. Depois ele recebe a medalha de ouro da APA, né, da Associação Americana de Psicologia, reconhecimento aí por suas contribuições, né, que são chamadas assim de não usuais, né, e muito relevantes para a área. Ele publica um texto, né, que é uma contribuição maior, como é intitulado, onde ele vai abordar justamente essas ideias, né, de estresse traumático racial e de estresse racial. E a partir daí é que surge justamente
esses conceitos e uma preocupação, né, maior para desenvolver tanto o que a gente poderia chamar assim de uma compreensão clínica ou até, né, uma avaliação psicológica específica desse quadro, né, dessa experiência e do que ela significa, como também surge, né, junto com isso, um conjunto de preocupações sobre como lidar, né, com isso. Então, portanto, intervenções, né, tanto no âmbito da clínica propriamente dita, né, da psicoterapia, do aconselhamento, né, vale dizer, né, abrindo parênteses que lá nos Estados Unidos essa divisão, né, ela é aceita e praticada, né, existe a prática do aconselhamento, a prática da psicoterapia, elas são relativamente diferentes, e essa preocupação com o estresse racial e o estresse traumático racial se desenvolve, né, também nesses contextos, e também se desenvolve de maneira mais ampla, assim, né, nas práticas institucionais da psicologia, no âmbito da saúde, no âmbito das escolas, da educação, no âmbito das empresas, enfim, né, é um tema então que passa assim a circular muito a bibliografia, né, de psicologia no mundo afora, né? Só que justamente a base, né, dessas publicações, dessas pesquisas, é no âmbito do novo racismo. É o que exige assim também que a gente entenda, né, o que significa isso, né, quais são os efeitos disso. Agora, também vale comentar que a publicação do Robert Carter, ela também parte assim de uma base anterior, né, de pesquisa sobre tanto o que seria estresse traumático, né, que recebe lá no DSM essa categoria que seria o transtorno do estresse pós-traumático, né, o TEPT, ou PTSD em inglês, né, como também pesquisas que vão apontando, né, cada vez mais quais seriam os efeitos do racismo sobre a saúde mental, né? E aí ele faz essa síntese, né, tão brilhante nesse artigo dele, que é interessante de notar também, né, é um artigo que tem ele só 93 páginas, né? Então é quase um livro, né, vamos dizer assim. E ele é repleto, né, de dados, repleto de reflexões, de conclusões e conceituações. Então, diria que hoje é um excelente e talvez incontornável ponto de partida, né, para essa temática. Ele não declara ali muito abertamente algo como uma abordagem, né? A gente sabe que a psicologia lá nos Estados Unidos ela é muito pragmática, né, nesse sentido, então ele tem ali múltiplas influências, mas o que é importante de a gente assim entender, né, do que vem daí é essa conceituação nova, né, que surge nessa interface. E hoje, né, assim, depois de alguns anos, a gente sabe muito bem, está muito bem documentado, que o racismo tem importantes e claros efeitos, né, sobre a saúde mental e a saúde no geral da população negra. Hoje a gente chama isso de um conjunto, ou relaciona isso com um conjunto de determinantes sociais da saúde, né? Tem várias pesquisas, né, meta-análises, revisões sistemáticas sobre isso. Então, um dado incontornável. Agora, para poder entrar também nessa temática assim mais específica, né, que o Carter abre, eu acho que tem um outro ponto assim que é fundamental de a gente entender, porque a identidade racial vai ser também um conceito ali que vai costurar, né, essa análise, né, que ele desenvolve. É, bom, o que é a identidade racial, né, para que a gente possa considerar e como que a identidade racial pode ter relação com a saúde mental. Eu diria que o primeiro ponto de partida aqui para a gente considerar é justamente que identidade racial não tem nada a ver com máscara, né, com algo que pode se colocar e tirar, como as teorias mais tradicionais da identidade pressupõem, né? Você adota várias identidades, embora isso também seja verdade, né? Essa assunção, né, tomada de papéis, nesse caso, não é tão simples, né, como parece supor essa metáfora da máscara. E segundo, né, a identidade racial não tem um caráter cosmético, né? Ou seja, ela não funciona, né, como algo da experiência, né, do sujeito e do seu comportamento que seja meramente estético, né, como muitas vezes também é pressuposto, né? E estético tem tanto as conotações, né, mais específicas sobre a imagem,
mas também, né, e é importante frisar isso, parece ser sempre algo que não está conectado a outras dimensões da experiência, né, da pessoa, do sujeito ali, né, no que diz respeito à raça e à sua própria existência, né? Pelo contrário, né, o ponto de partida é de que justamente ser negro, então, implica uma forma de existir no mundo. Essa é uma ideia fundamental, né, para a gente entender até as consequências dessa formulação do Carter, né? Porque se a gente existe no mundo, né, e existir no mundo envolve a totalidade dessas relações, né, com o mundo, ninguém existe parcialmente, né, como na ideia de máscara, e mais do que isso, né, a realidade, né, da experiência racializada, ela envolve um conjunto de determinações, que não são nem individuais, né, nem exclusivamente é, parte de estruturas sociais, né? Então envolve essa dinâmica entre, uma chamada na sociologia, né, entre agência e estrutura, né? Essa dinâmica, portanto, entre a minha própria experiência e a realidade social. Isso não implica que não seja possível, por exemplo, né, negar ou distorcer o que significa a experiência racial, tanto pelos brancos, né, indivíduos membros das classes de poder dominante, né, o que mais frequentemente acontece, como também isso pode acontecer com o próprio indivíduo, né, e racializado como negro. É importante, então, a gente entender que isso envolve, né, essa dimensão complexa, né, da experiência. A identidade racial, ela se confunde até, a gente pode dizer, com a identidade, né, pessoal. Elas se atravessam e se determinam mutuamente. E isso vai ter uma série de implicações, né? Outro ponto importante, né, antes da gente entrar especificamente nas contribuições do Carter, bom, será que esse novo racismo também fala sobre o Brasil? Na verdade, se a gente pega por essas características, né, de ser um racismo velado, né, de um racismo indireto, de um racismo insidioso, é exatamente o que nós temos no Brasil desde o período de República, né, onde o Brasil se constrói, né, especialmente da Segunda República, né, sob essa ideologia, né, que nós conhecemos assim pela terminologia de democracia racial, que basicamente seria esse discurso, né, de que as relações raciais no Brasil seriam harmônicas, né, pacíficas, de que as pessoas, né, dos diferentes grupos raciais, especialmente brancos e negros, né, poderíamos incluir aí também os indígenas, né, se quisermos, eles viveriam pacificamente na construção solidária de uma cidadania brasileira. Essa ideia, por mais que seja hoje, né, assim, absurda, né, para nós, né, para quem que estude o assunto ou tenha passado, construído sua experiência de forma racializada, ela foi defendida assim abertamente pelo Estado brasileiro. Foi defendida a ponto de ser bancada, né, de ter muito dinheiro envolvido em pesquisas que afirmassem isso, em ter publicações oficiais trazendo essa informação, inclusive ter uma determinada relação com pesquisas internacionais, né, como da ONU, que também permitiam afirmar isso. Essa ideia, contudo, é desconstruída desde a década de 70, mas é sobretudo na década de 90 que o Estado brasileiro, digamos, reconhece, né, o fato de que a democracia racial ela não existe, né, que, na verdade, o que a gente pode chamar assim, de uma fenomenologia do racismo à brasileira, ele é justamente o racismo velado, sutil, ou como diz o Adilson Moreira, um racismo recreativo, né? Ou seja, que é praticado, né, não só assim muitas vezes sem que os indivíduos percebam, isso é talvez uma das características mais marcantes, né, do racismo velado e sutil, né? O indivíduo não se dá conta das implicações, né, daquele ato, mas também são atos que são mascarados, né, justamente de brincadeiras, de jogos, né, mas que não deixam de carregar tanto estereótipos negativos, como também não deixam de carregar outras mensagens que afetam, né, a sua vítima, o seu alvo. E outra coisa igualmente importante sobre essa forma de racismo brasileiro é que
ele funciona muito bem como uma ideologia, né? Uma ideologia que esconde, né? Que, portanto, dissimula a realidade que sabemos, né? É uma realidade de profunda desigualdade socioeconômica, urbana, no trabalho, nos estudos, né? No percurso acadêmico, de acesso à saúde, né? Entre tantas outras coisas, né? Várias pesquisas vão mostrar isso, né? Para nos ajudar a dizer, bom, então, embora nós tenhamos, de um lado, racismo velado, né, que acontece nas trocas humanas, nas relações interpessoais mais cotidianas, por outro lado, se olhamos para o funcionamento das instituições e para a realidade macro social, nós temos justamente um racismo estrutural, né, que estrutura, portanto, essas relações. A relação entre esses dois conjuntos de coisas, né, é bem interessante de ser observado, né, porque é uma relação entre produtor e produto, né, e portanto o racismo interpessoal, né, velado, sutil, recreativo, ele é produto de um conjunto, né, de condições que são sociais e são históricas, né, que nós chamamos de racismo estrutural. Na medida em que o racismo estrutural se esconde, né, normalmente, no âmbito da vivência cotidiana, o que a gente tem acesso é justamente esse racismo velado, né, sutil, recreativo. E é ele que vai ser diretamente vivenciado, muitas vezes, né, pelas pessoas, né, e que vão trazer isso, né, seja como uma queixa, uma demanda clínica, ou vão justamente passar por isso como uma experiência de sofrimento. Justamente porque essa forma de racismo interpessoal, ela sugere, né, seja através assim de comportamentos ou outros sinais do ambiente, como por exemplo, né, os uniformes que alguém utiliza, propagandas de televisão, que a gente chama de representatividade, né, ou ainda um determinado conjunto de estéticas, meio de acesso, etc., do ambiente, né? Tudo isso, direta ou indiretamente, comunica humilhação, inferiorização, desumanização do sujeito negro, da pessoa negra. Isso abre a porta, né, para nós considerarmos o seguinte: o racismo interpessoal, no seu âmbito mais cotidiano, ele produz o que é chamado, né, nas pesquisas de microagressões raciais ou microagressões racistas. Esse é um termo interessante, né, para a gente pensar. Isso vem das pesquisas de um outro autor, que é o Derald Shu. O Derald Shu, né, vai escrever um artigo no mesmo ano, inclusive, sobre isso, em 2007, no mesmo ano do Carter, onde ele vai apresentar uma análise e uma taxonomia do que seriam as microagressões racistas, né? Ele vai mais ou menos dizer o seguinte: bom, quando eu falo de microagressões racistas, o termo micro não significa que elas tenham poucas implicações na vida da pessoa negra. Pelo contrário, as implicações são muito drásticas, né, e muito pervasivas na sua vida, na sua existência. O micro se refere à maneira como isso é percebido, especialmente pelo praticante, pelo perpetrador desse ato, né, que justamente pode ter uma certa consciência do que é aquilo, né, ele vai dizer, mas na maior parte dos casos não percebe essas implicações drásticas, profundas e amplas do seu ato. Não à toa surgem essas questões, né, do racismo sem racistas, né? E no Brasil, inclusive, só abrindo parênteses, houve duas pesquisas, né, aqui no Brasil, pelo Datafolha, se eu não me engano, né? Foi uma dessas agências de pesquisa de opinião pública, uma na década de 90 e outra no ano de 2010. Fizeram as mesmas duas perguntas, né, basicamente para os entrevistados. Você considera que existe racismo no Brasil? Né, primeiro ponto. Segundo ponto, você se considera racista? E os resultados foram justamente muito reveladores, né, porque são contraditórios, né? Por um lado, mais de 90% nas duas pesquisas dos entrevistados diziam que existe racismo no Brasil, sim, então constatam, bom, tem racismo.
mas uma minoria, né, ali nas duas pesquisas, por volta dos 5%, se eu não me engano, na década de 90 uns 3%, na década de 2010 uns 5 ponto alguma coisa, eles vão afirmar a mesma coisa. Eu não sou racista, né? Quer dizer, não me considero racista, por mais que exista um racismo alastrado, né, generalizado aí fora. Esses dados são justamente uma confirmação disso que o Schultz está conceituando como microagressão, né? Então, porque o indivíduo não tendo a consciência, né, não sabendo das implicações daquilo, ele age de tal forma, né, isso é na formulação dele, que esses atos não são percebidos na sua gravidade, embora possuam justamente impactos profundos, né, sobre a vítima ou sobre o público-alvo, né? Efeitos que a gente vai ver podem ser profundamente devastadores. O Chu já indicava ali nas pesquisas dele que esses atos eles podem ser pequenos, assim, portanto, atos discretos, né, pontuais, né? Então, atos que vão desde questões mais sugestivas até questões um pouco mais explícitas, mas que podem ocorrer uma vez, né, e de maneira, portanto, muito específica, mas que podem somar-se ao longo da trajetória de um indivíduo e apresentar o que ele vai chamar ali de um efeito cumulativo. Efeito cumulativo esse, que ele também sugere ali, pode estar relacionado com formas de sofrimento mais graves, mais intensas, né? E ele já vai, né, também apontar para essa possibilidade, que é o que o Carter, né, vai chamar de estresse traumático racial, ou seja, tem um efeito cumulativo nessas experiências, né? De se ver exposto enquanto indivíduo negro, pessoa negra, há uma série de mensagens, né, expressão do Chu também, que dizem que eu sou inferior, ou que meu grupo é inferior, que eu não sou inteligente, que eu não sou bonito, enfim, uma série de significações ou referências negativas, né, e que comunicam justamente humilhação, insulto e mensagens de conteúdo afim, né? Então, isso são as microagressões. E ele as separa em três categorias principais, né? A primeira delas é o que ele chama de microassaltos, que se refere justamente a essa maneira mais explícita, né, mais aberta, ou até confrontativa desses atos racistas, né? Então, um xingamento, né? Ele é uma microagressão desse tipo, né? Embora ele também vai, em outros momentos, né, o Chu, nas pesquisas dele, quase que relativizar um pouco essa categoria como microagressão, porque, na verdade, sendo ela explícita, né, ela pode ser entendida como uma agressão direta, né, uma confrontação direta, onde o termo microagressão talvez não coubesse tão bem. Agora, as outras, ele vai, né, entender que se aplicam melhor, né, dentro desse conceito que ele desenvolve. É uma coisa que, assim, eu particularmente concordo, né? Eu acho que as outras duas refletem um pouco melhor, né, o que ele quer conceituar enquanto microagressão. Elas são o que ele chama de microinsultos, são para ele expressões verbais e comportamentais que comunicam grosseria, insensibilidade e humilhação. Um exemplo que ele dá é numa sala de aula, professor branco, professora branca, estudante preto ou preta, o professor ou professora diz: Nossa, como você é bem articulado, como você fala bem, como você é inteligente. Na análise do Schultz, existe a comunicação direta, né, portanto, o conteúdo explícito, e o conteúdo implícito dessa mensagem. É uma análise assim da teoria da comunicação. E a mensagem implícita, né, segundo ele, né, e também acho que não é muito difícil de visualizar isso, bom, você faz parte de um grupo que não é tão articulado, que não é tão inteligente, etc., etc., mas você se destaca, né? Portanto, a surpresa, portanto, a ênfase, né, nessas qualidades positivas que, de outro modo, em outra situação, sequer seriam ressaltados. Então, isso seria o que ele chama de microinsultos. Ele também conceitou o que ele chama de microinvalidação. A microinvalidação seria esse tipo de comunicação que invalida, nega ou diminui a experiência
do sujeito negro, da pessoa negra. Sejam seus pensamentos, seus sentimentos, ou né, uma visão de mundo né, mais ampla, que justamente faz parte da experiência desses indivíduos né, negros. E aqui, né, os exemplos seriam essas coisas que né, também acredito que vocês, em algum momento, né, escutaram ou vivenciaram isso. Desculpa. Bom, todos somos iguais, todo mundo é ser humano, né, que culmina lá naquelas ideias né, de Dia da Consciência Humana, né, por exemplo. Mas que muitas vezes até de maneira um tanto quanto mais desleixada é comunicada também, né, como essa coisa eu também já passei por isso. Né, e esse comentário em específico, né, também nos leva a pensar que as microagressões elas são atos né, racistas que acontecem no cotidiano, né, a definição dele. Mas o cotidiano inclui basicamente todas as esferas de vida de um indivíduo, né, por onde ele passa, né, as instituições que ele desenvolve relação, os espaços que ele atravessa, habita, convive. Isso inclui, né, a gente poderia pensar o espaço terapêutico, o setting, a clínica. E aí é muito interessante pensar, né, que esse conceito de microagressão racial, ele é facilmente, né, assim, aplicável a uma análise de processos terapêuticos, né, de processos clínicos, porque muitas vezes o que acontece na relação terapêutica, sobretudo quando se trata, sobretudo, embora não exclusivamente, né, abra-se esse parênteses, sobretudo quando se trata de uma relação que é chamada de multi ou interracial, né, onde tem-se um membro dessa dia uma pessoa negra e o outro uma pessoa branca, seja o terapeuta, seja o paciente. Mais comumente, terapeuta branco, paciente negro, porque existe aí, claro, também uma hierarquia de uma relação de poder onde né, o terapeuta pratica, né, muitas vezes sem se dar conta, né, tão explicitamente, essas microagressões das quais o Chu está falando. Outras vezes também acontece, né, isso também tem literatura sobre, de um próprio paciente branco, diante de um terapeuta negro, também cometer microagressões. Né? Então, é um conceito muito interessante, né, que nos ajuda a entender essa gramática, vamos dizer, sutil do racismo. Bom, esse é um ponto, né? Isso já vai nos levar um pouco para o que o Carter, né, vai chamar de estresse racial. Porque vejam só, se o estresse, né, na conceituação do Carter tem a ver com as respostas à adversidade que tendem a apresentar uma série de efeitos colaterais sobre o indivíduo, justamente porque apresentam maior dificuldade, né? Ele vai dizer assim, né, são recursos de enfrentamento que estão dificultados, né? Se então né, o estresse tem a ver com isso, né, com esse enfrentamento dificultado e que gera uma série de outros efeitos colaterais sobre o indivíduo, e se, segundo ponto, o efeito cumulativo disso pode gerar uma série de consequências né, negativas sobre o indivíduo, que envolvem né, respostas emocionais, né, que envolvem uma série de outros sintomas, né, tais como, por exemplo, ansiedade, depressão, uma percepção baixa, diminuída de bem-estar ou até de autoestima, inclusive, ele vai dizer, problemas de saúde. Então, na verdade, o que nós estamos dizendo é, por um lado, o sofrimento racial tem a ver com com experienciar isso no cotidiano, né, enquanto uma pessoa negra, justamente porque, como a gente viu, né, existir no mundo enquanto uma pessoa negra não é portar uma máscara, né? Embora possam existir exercícios disso, né? Fanon nos lembra muito sobre isso, né? Pele Negra, Máscaras Brancas, cujo título é bastante sugestivo a esse respeito, né? Mas, né, o próprio Fanon vai também dizer isso, né? Eu existo enquanto negro por inteiro. Eu acabei de me dar conta, né, de uma coisa, abrindo parênteses, né, muito importante. Eu não fiz a audiodescrição, né, no começo do vídeo. Me passou por alto, acho que está um pouco ansioso para começar, mas vou só terminar esse raciocínio e logo faço a audiodescrição para que fique também gravado. Né?
já que envolve, né, o ser no mundo, né, como a gente pode dizer como um todo, a existência negra, ela é afetada justamente nesse seu atravessar esses diferentes espaços cotidianos. Então, o indivíduo negro, né, por ser marcado pelo discurso, né, racista, por ser marcado nas interações racistas, né, como um alvo, e essa também é uma expressão interessante, né, porque na literatura sobre racismo, a noção de alvo vai aparecer assim atravessando toda essa bibliografia, né? Target, né, no inglês. Às vezes de uma maneira um pouco mais metafórica, mas às vezes de maneira mais concreta, né? Então, o indivíduo negro é um alvo, né, do racismo, às vezes justamente desse racismo mais pontual, né, velado, sugestivo, outras vezes do racismo mais implícito, ainda para não dizer, né, das formas mais violentas de racismo, como a truculência policial, como as agressões físicas, como, por exemplo, aquele episódio, né, tão marcante do ano passado, né, enfim, daquela mulher, né, branca que vai e chicoteia, né, os entregadores negros lá no Rio de Janeiro. Então, é uma experiência, né, que se leva, né, para e se atravessa, né, nessa vivência cotidiana e cujos efeitos cumulativos, portanto, nessa formação de uma trajetória de vida, né, portanto, somando-se, né, diferentes episódios que podem tanto ser duradouros em termos de reações emocionais, em termos de rememorações, como também podem ser mais duradouros na maneira como esse indivíduo constrói a sua relação com o mundo e, portanto, na formação de sua própria personalidade. Isso é o que se refere ao que ele vai chamar de trauma racial. E aí ele vai fazer, inclusive, uma distinção importante, que eu logo comento, né? Audiodescrição primeiro. Então, eu sou um indivíduo pardo, né? Pele morena, né? Cabelo preto, enrolado, né? Um pouco penteado para o lado, óculos preto, barba preta, grande, camisa branca com alguns detalhes em marrom, sobre um fundo branco com alguns objetos de decoração. Desculpe-me por não ter feito isso no início. Pois bem, ele vai dizer, né, que então o trauma racial, né, ele tanto se apresenta aí dessa maneira cumulativa, como também se apresenta numa maneira mais incidental, né, nesses episódios que expõem o indivíduo a um risco extremo à sua integridade psicofísica, né, sua identidade, então, tanto física, no sentido mais direto, né, como também psíquica, psicológica, né, que acompanha isso, né? Então, pode vir acompanhado, né, de respostas como, por exemplo, medo, desamparo e horror, né? Isso, inclusive, essas são categorias que estão lá no DSM, né, no TEPT, no transtorno do estresse pós-traumático, né? Ou pode acontecer também em episódios de revitimização, né? Como, por exemplo, quando um indivíduo já sofreu um conjunto de violências, uma violência específica, ao depor, né, no sistema de justiça, é apontado como o principal culpado, né, dessa estratégia de culpar a vítima. Ele vai dizer que também nesses casos, né, está-se diante desse fenômeno incidental do trauma racial. Então vejam, né, o sofrimento racial ele acontece, né, de maneira longitudinal, ao longo da vida do indivíduo, de maneira constante, porque ele estrutura as relações sociais. O trauma racial, ele pode se dar como um efeito do caráter cumulativo dessas microagressões ou como um efeito desses eventos extremos, adversos que a pessoa pode enfrentar ao longo da sua vida. Então, esse conceito dele ele se apresenta dessa forma, né? A meu ver, muito interessante, né? Permite a gente olhar para alguns lados, né, ao mesmo tempo.
ele aproxima também, vale dizer, né, sublinhar isso do que a gente pode chamar de transtorno do estresse pós-traumático, mas ao mesmo tempo diferenciando. Por quê? O estresse pós-traumático não é tão específico no sentido de quem é a vítima. O estresse traumático racial, sim, né? Uma pessoa é alvo de um discurso de práticas racistas. Então, uma pessoa negra ou, né, em outros contextos, membro de uma minoria étnico-racial. Por exemplo, nos Estados Unidos isso vale também para latinos, né? Se eu morasse nos Estados Unidos, provavelmente entraria nessa categoria, né, dentro da tipologia racial estadunidense. E talvez a maior parte de vocês também. Mas ele também diferencia, né, no sentido de que o estresse traumático racial, ele pode ser cumulativo, né? E é justamente por conta das microagressões. Só puxando mais uma ponta, né, além desses efeitos que ele próprio denuncia, né, analisa, né, ele chama atenção para avaliar, a gente pode pensar também nos efeitos que os estereótipos têm sobre o indivíduo. Tem um outro fenômeno, né, também bastante conhecido na literatura, né, bastante estudado, que é chamado de ameaça do estereótipo, ou stereotype threat, que se refere a justamente esse processo de internalizar os estereótipos racistas e em determinadas situações que exigem performance, o indivíduo tem uma performance inferior, né, uma subperformance, como é dito. Especialmente nos ambientes acadêmicos, né, onde essa performance é exigida, esses indivíduos que são vítimas dos estereótipos racistas, eles, primeiro, né, tendem a avaliar a sua própria conduta a partir do conteúdo desses estereótipos, e com isso, seja porque eles querem evitar o que esses estereótipos dizem, né, se encaixar neles, ou ainda porque a situação é profundamente estressora para eles, a sua performance é afetada. E tem muitos estudos muito interessantes sobre isso, né, tanto experimentais quanto também em, né, em situação concreta, né, fora do laboratório. Então, por exemplo, né, diante de um teste de inteligência, né, um indivíduo, né, que é alvo justamente do discurso racista, ele percebe algumas pistas situacionais, né, sejam elas sutis ou explícitas. Sutis o aplicador é branco, a maior parte da turma é branca, eu sou negro e tem poucas pessoas negras aqui. Isso seria uma pista sutil. Explícita, né, seria, né, algo que diz assim, então, esse é um teste de inteligência, nesse teste, né, os brancos vão melhor, ou algo dessa natureza ou nessa direção. Isso faz aquele indivíduo se regular a partir dessa, desse estereótipo e da maneira de evitá-lo, e isso o leva justamente a lidar com uma série de coisas, né, como pressão extra para ter boa performance, como tentar se esquivar dos sentimentos negativos que vêm junto. Isso leva ele a ter um desempenho, né, inferior, né, na prova. Por mais que na prova, no teste, pode ser numa apresentação, numa outra situação, né? Mesmo que haja outros parâmetros que a gente possa dizer, bom, isso não é porque aquele indivíduo não tenha habilidades, capacidades, competência, né? Mas é justamente por conta do papel que o estereótipo joga naquela situação e como o próprio indivíduo participa e se regula a partir do papel, né, do estereótipo. Isso é chamado de ameaça do estereótipo. Isso tem também alguns efeitos importantes sobre o indivíduo, né? Dificuldade de concentração, memória, esgotamento, ansiedade, baixa autoestima, dificuldade de formar esse senso, né, de si, né, um autoconceito, a gente poderia dizer coeso, coerente, flexível, né, e assim por diante. Ou seja, né, aqui o que a gente chama, o que é chamado de ameaça do estereótipo seria também um caso, né, de sofrimento racial, né, que poderia acumular os seus efeitos cumulativos na experiência traumática, né, do qual está se falando, né? E o Carter diz assim, né? Ao longo do tempo, a experiência subjetiva de exposição repetitiva e cumulativa pode ter impactos traumáticos, né? As palavras dele, que eu acho que resumem bem o que ele está conceituando. Essa exposição insidiosa pode reforçar pressupostos de que o mundo e a vida são injustos
para pessoas negras e que os brancos dominantes estão, no melhor dos casos, despreocupados e, no pior dos casos, são pessoas más, né, com más intenções. E que a vida, né, desse sujeito, então, ela tem pouco valor e pouco significado, né? Então, essa seria uma maneira aqui que ele sintetiza, né, para falar do trauma racial, ou seja, ele é pervasivo, né? Ele não afeta apenas uma área da vida da pessoa, ele afeta justamente a sua vida como um todo, e, portanto, a sua maneira de se colocar nas mais diferentes situações. E por isso, né, a gente pode dizer que essas consequências são bastante profundas, né, que envolvem então também a possibilidade da depressão, que envolve o transtorno de ansiedade generalizada, mas também envolve outras reações emocionais específicas, né, como a tristeza em algumas situações, a raiva, uma raiva que muitas vezes é pouco entendida, né, no contexto clínico, especialmente se a gente parte assim de referenciais mais eurocêntricos, né? O que é a raiva, né? Ela é uma tentativa de eliminar, destruir o outro. Ela não tem um papel construtivo, né? Será o menosprezo, a frustração, enfim, uma série de coisas, né? E isso, portanto, a gente pode dizer, já para ir para um momento de conclusão, né, com vocês, que essa experiência, né, ela é tanto construída, né, socialmente, a partir dessas exposições, como também ela pode ter impactos bastante profundos sobre a personalidade, sobre a existência, sobre a identidade da pessoa. Isso implica que a gente considere, né, muito detidamente esses eventos, seus significados, na hora de avaliar, né, o sofrimento racial, na hora de compreendê-lo, analisá-lo e também de trabalhar clinicamente, né? Aqui hoje eu não trouxe, né, não foi muito a minha intenção de falar sobre como trabalhar com isso, o manejo disso, mas há muitos manejos possíveis, né, muitas direções para a gente pensar sobre isso. Mas eu queria concluir com assim algo que me ocorre como uma reflexão geral disso, né? Tem um artigo naquele mesmo número que o Robert Carter publica, que é chamado assim: Cura requer reconhecimento. E eu queria pensar com vocês, né, para concluir, de que reconhecimento se trata, né, quando se fala disso. A meu ver, reconhecimento é uma categoria complexa, é uma categoria que nos exige pensar a clínica e a construção de conhecimento para além dos nossos referenciais eurocêntricos, né, os referenciais eurocêntricos que habitualmente aprendemos, né, ao longo das nossas formações, e que, portanto, a gente veja que reconhecimento, então, não é algo epistemológico, então ele é diferente de conhecimento, né? Reconhecimento e conhecimento são coisas distintas. Não é identificar, não é discriminar, não é perceber. Isso não é reconhecer. Reconhecer é uma categoria que nos exige ir além, né? É uma categoria que exige lidar com outro, com uma alteridade, né? Como diferente de mim, né? Tendo experiências distintas, né? E trajetórias distintas. E, portanto, capaz de produzir sentidos, significados da sua experiência, também de maneira distinta da minha. Essa é uma ênfase que vem da epistemologia feminista negra, né, por exemplo. É também uma categoria que envolve validação, né, dessa experiência. E, por fim, é uma categoria que envolve inclusão. Não inclusão numa circunstância, num sistema já pronto e construído, mas num sistema por vir, né? Naquilo que o próprio Fanon chama assim dessa humanidade por vir, ou dessa humanidade inacabada, né? Que supera as condições metafísicas, né, palavras dele, do que são negro e branco, né? Portanto, desse projeto, né, ético-político que a psicologia também precisa incorporar para lidar com essas demandas. Bem, é isso que eu queria comunicar para vocês aqui hoje. Sei que eu acabei até passando um pouquinho do horário, me empolguei, mas agora eu queria também escutar vocês, enfim, né, poder dialogar um pouco. Não sei se teremos tempo, Yuri. Como é que você prefere organizar aí? Obrigado, Hernani, pela aula hoje. Foi incrível, né? De verdade, foi muito incrível.
E queria agradecer pelo seu tempo, né? Novamente, sei que está bastante agitado e bastante corrido o final de meio de semestre aí para você, né? Obrigado por disponibilizar esse tempo para a gente, né? A gente poderia ficar muito mais tempo hoje aqui falando sobre isso, porque é muito vasto, é muito complexo, é muito relevante, muito importante, né? Então, quero te agradecer de novo. Eu sei que a gente passou um pouquinho do tempo, mas eu queria dar a oportunidade de alguém comunicar algo, fazer uma pergunta para você, ou trazer alguma outra contribuição, alguma percepção. Então, queria deixar aberto para vocês, né? Se alguém tem alguma pergunta em específico para o Hernani, ou se quer trazer alguma percepção sobre a fala dele, ou se quer adicionar algo também sobre a fala. Aí eu quero falar, se ninguém fala, eu falo. Quero te parabenizar, porque foi uma bela aula, sabe? Eu acho que é muito rico o que você traz aqui pra gente e quebrar também com essa coisa da gente ficar numa ilha, né? Só comportamentais, só escutando as mesmas pessoas, abrir para ter um diálogo com outros colegas, né? E isso enriquece muito, né? Amplia nosso olhar como estudantes, como clínicos, e foi muito válido tudo que você trouxe, me tocou bastante, assim, sabe? Ampliou a minha visão, me trouxe algumas lembranças de algumas matérias e conhecimentos que são importantes também, né? Eu estava lembrando sobre um conteúdo que eu estudei na faculdade. Eu tenho uns amigos bem próximos da Snap, que está ali com a professora Bada Savaia, e ela estuda sofrimento ético político. Então, me trouxe esse conteúdo que ela aprofunda ali na psicologia social, e eu acho que é também de uma relevância importantíssima, assim, para a gente que está aqui hoje, sabe? Representando esse SIG, essa abordagem. Então, a sua fala foi riquíssima, assim, sabe? Para trazer na mente esses elementos, assim, tão maravilhoso, assim, sabe? E para a gente explorar, né, como cientistas, explorar, trazer aí novos horizontes, né? Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Jefferson. E obrigado por ter trazido essa memória, né? A Bader Savai é uma grande referência, né, nesses estudos da exclusão, né, da discriminação, e esse horizonte, né, do que ela conceitou como sofrimento ético-político, também assim tô sempre olhando para ele, né, porque é uma categoria também assim fundamental, ao meu ver. Obrigado. Alguém tem mais alguma contribuição, alguma pergunta para o Hernani, gente? Eu queria conversar um pouco. Sou Marina, tudo bem? Sou aqui da UFSPA. A gente já conversou essa semana, ele participou da minha banca e o tema da questão da identidade que ele apresentou assim na nossa conversa tem se alastrado assim na minha compreensão nos últimos dias. Ontem eu estava com um grupo de pessoas negras para a gente pensar sobre os lanceiros assim, né, e na questão do 20 de setembro e algo que me chamou atenção é como a gente vai lidar com essa ideia de negros no Brasil, assim, né? O que que é isso? Que categoria é essa? E eu acho que uma das falas trouxe muito isso, assim, né? De que negros a gente está falando e considerando um país que é continental e, querendo ou não, globalizado também, né? Eu acho que a gente também tem essa questão dessa luta internacionalista. Essa categoria de identidade é algo que tem reverberando, assim, né? E como que se compreende ela ao mesmo tempo que não encerra ela em si, né? Num contexto de poder compreender e reconhecer ela, mas também ter certa abertura para algo que está sendo evoluído, assim, né? Não só em questão étnico-racial, mas as outras categorias, assim, e eu acho que a fenomenologia ela acaba apresentando uma possibilidade muito grande dessa compreensão, assim, né, nesse diálogo enquanto existência e como que isso vai se constituindo dentro dessa ciência, mas não só a ciência, né, psicológica, assim, mas principalmente no caso, né, na minha compreensão e na minha atuação, assim, e quando se fala disso dentro do processo psicoterapêutico é algo que me chama muita atenção pela, né, a minha trajetória, mas também o quanto isso reverbera na minha vida pessoal, assim, eu acho que
poder falar dessas várias temáticas, das microagressões, da questão da constituição da nossa identidade e subjetividade é algo que nos falta, assim, em outros espaços. Então, quando eu vi que teria esse espaço, foi algo que me organizei muito para acontecer isso, para poder estar presente e poder dialogar, assim, porque eu acho que foi uma proposta muito legal e muito feliz, assim, de vocês, para que a gente pudesse poder escutar, mas também ir refletindo e ter algo de troca, assim. Então, eu acho que esse espaço foi muito bom, aprendi bastante. E acho que a ideia é poder continuar estabelecendo essas pontes e essas aberturas, assim. Com certeza, Marina. É prazer enorme reencontrá-la aqui, né? A nossa conversa, né, começou segunda-feira e ainda hoje está acontecendo, né? Isso é muito legal e a sua pesquisa, né, na verdade, também tem me feito pensar bastante. Eu acho que o que você tem trabalhado, né, é muito interessante nesse sentido, né? Especialmente assim de a gente poder pensar, né, a identidade de maneira mais dialógica, né, como você mesma traz. E acho que esse é um desafio, né, justamente para a gente poder encarar como que a gente tanto teoriza, né, sobre o assunto, pesquisa sobre o assunto, especialmente para tratar de qual é a nossa realidade, como você mesmo bem coloca, né? Porque a identidade ela é um processo, né? Primeira coisa sempre importante de lembrar, né? Não é uma coisa, não é nada estático, e é um processo que envolve muitas coisas, né? E aqui no Brasil, o processo de construção, né, da identidade racial é muito complexo porque tem muitos atravessamentos, né? Tanto essa questão, né, que vem também começando a aparecer muito relacionado com o embranquecimento, mas também com uma certa ideia de pureza racial, né, que ainda se tem no Brasil, e que talvez nos traga algumas dificuldades para entender mais a fundo essas experiências, né, do que seria o produto da mestiçagem, né? Um processo longo, né, um processo complexo, também marca de maneira decisiva, né, como é a experiência, como é a identidade racial brasileira. E eu diria que não tem como fazer esse exercício, né, sem considerar justamente a experiência da mestiçagem, tanto no sentido assim dos seus impactos, como no seu sentido presente, né, do bom, o que é isso, o que é uma identidade, digamos assim, híbrida, como que isso tem resultado, né, não só da internacionalização, mas daquilo que o Paul Gilroy chama, né, desse trânsito, né, transatlântico, né, desses intercâmbios. Tanto que marcam assim a cultura, né, no sentido enfim, dessa, dessas marcas culturais, né, como o samba, né, como as religiões de matriz africana aqui no Brasil, né, entre tantas outras coisas, né. Eu acho que talvez a gente esteja ainda no começo, né, de entender o impacto disso, especialmente na clínica, né. A psicologia social já tem um caminho um pouco maior, mas na clínica o caminho é mais curto, vamos dizer, né? Mas ainda assim acho que é um debate muito frutífero e, além disso, muito importante. Pessoal, infelizmente eu vou ter que encerrar aqui, né? Quero agradecer novamente a presença de todos vocês. Antes, duas coisinhas, né? Eu queria que vocês ficassem para a gente tirar uma fotinha das pessoas que permaneceram aqui. Mas antes disso, Hernani, como que as pessoas te encontram? Onde que elas te acham? Se elas quiserem fazer mestrado com você, doutorado com você, se elas quiserem estudar com você, né? Se elas quiserem te encontrar no Instagram, na clínica, como que elas te acham? Perfeito. Obrigado, Yuri. Antes de responder, só queria comentar aqui. Obrigado, Jefferson. Ótima lembrança. Citou Racionais aqui. Muito massa. Bom, vocês podem me encontrar pelo Instagram, o arroba Hernani, terminando com i.ps. Também podem entrar em contato comigo por e-mail, hernani.santos@us.br. Eu estou aqui na UES, né, em Fortaleza, Ceará. Aqui eu estou no curso de psicologia. Ainda não temos o nosso mestrado próprio, mas estamos em vias de abrir. Ele deve
se tudo der certo, tomara que dê, passar a funcionar em 2026. Então, né, se alguém tiver interesse, estarei orientando nessa direção, né, das pesquisas étnico-raciais, no âmbito da psicologia social, da epistemologia, da clínica, mas também, né, podemos trabalhar conjuntamente por outros caminhos, se não for esse. Teria um enorme prazer, né, de poder dialogar. É isso. Mais uma vez, obrigado.